Aleluia. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sei que você já sentou, mas eu quero convidar você que está lá atrás a chegar um pouco mais para frente, porque nessa noite eu quero aproveitar que nós temos a televisão. Eu preparei uns slides para passar aqui para ajudar você a anotar, a entender melhor. Então você vindo mais para frente vai te ajudar a enxergar o slide. Mas se você for radical e quiser ficar no seu lugar, você também tem toda a liberdade para isso. Ou se você tem uma visão super especial, você também tem toda a liberdade para ficar onde você está. Amém? Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. Eu quero começar lendo apenas 2 versículos, o primeiro e o segundo. 1 João, no capítulo 2. Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 1. E eu quero falar hoje sobre o capítulo 2. Vou falar até onde der e depois a gente continua. Uma irmã veio me perguntar: pastor, até quando vai esse estudo? Eu também não sei. Esse estudo, só para esclarecer você, eu não tirei de nenhuma revista, embora eu tenha consultado muitas coisas, algumas coisas, mas eu não tirei de nenhuma revista, de nenhum livro. Isso aqui é uma direção que Deus tem me dado. Então não é uma programação igual a revista da CPAD, por exemplo, tem que ser trimestral. E nem o pastor Roberto também me limitou dizendo: você tem que fazer esse estudo em tanto tempo. Ele só falou para fazer o estudo. Então, como não tem tempo, eu vou fazendo conforme eu conseguir fazer. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 1, João diz assim para a igreja. Todos acharam? Amém? Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós estamos aqui reunidos nesse culto de oração, de ensino da Tua Palavra, e nós queremos aprender de Ti, Senhor. E por isso nós Te pedimos que pela presença do Teu Espírito, o Senhor venha nos ensinar através da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, Senhor, tanto a mim quanto aos Teus filhos, e como o Senhor colocou no meu coração acerca desse estudo, nos ajuda a Te conhecer, Senhor, não somente em termos técnicos, em estudo e leitura, mas em conhecimento, segundo a experiência que nós temos contigo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a crescer em conhecimento, em experiência, em aprendizado na Tua presença. Na autoridade do Teu nome, todo espírito contrário, todo pensamento contrário, que caia por terra, todo pensamento de que, eu não entendo, eu não sei, que tudo isso caia por terra, Deus, porque como nós cantamos aqui, em Ti, nós tudo podemos. Que a Tua palavra seja pregada, seja ensinada, com total liberdade, é o que eu oro e Te agradeço no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Conforme eu tenho falado aqui, João estava escrevendo uma carta a pessoas da igreja. Essa carta não foi endereçada a pessoas para se converterem. O objetivo de João aqui nesse texto não era evangelizar, e sim firmar, fortificar, edificar uma igreja que já estava estabelecida, já havia conhecido ao Senhor Jesus. Então ele queria edificar, ele queria fortalecer, ele queria abençoar uma igreja. Então, nesse contexto que a carta foi escrita, ela não foi endereçada a uma igreja específica, ou seja,
é para qualquer igreja, é para mim, é para você, é para todos nós. E no capítulo 1, só para eu trazer aqui o contexto do texto, no capítulo 1, João trata do assunto de pecados. No versículo de número 7, que todos nós conhecemos, diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o assunto aqui ainda é pecados. O assunto aqui ainda é o erro que o ser humano comete e se afasta de Deus. E aí João, então, ele começa o capítulo 2 com uma palavra de carinho, com uma palavra de amor, né, tratando as pessoas como filhinhos, como pessoas próximas. Ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, o fato de nós termos perdão de pecados não é uma liberalidade para pecar. Aqui João estava ensinando à igreja que o sacrifício de Jesus não foi para a liberdade de pecados, mas foi para tratar os pecados que nós cometemos. Porque, embora nós cometamos alguns pecados, nós não vivemos na prática do pecado. Eu posso ouvir um amém? Amém? E por que João estava falando isso? Porque ele queria trazer segurança para a igreja. Porque muitos de nós temos um certo receio da condenação. Tem pessoas que têm um medo de serem condenadas por Deus. E aqui João estava trazendo uma tranquilidade para aquela igreja, dizendo que o sacrifício de Jesus, ele é uma segurança para nós, não para trazer terror para a nossa vida. O problema do pecado, se é que eu posso dizer assim, foi solucionado em Cristo. Então eu não preciso ficar com receio, eu não preciso ficar com medo, se eu estiver em Cristo. Aqui João estava então encorajando a igreja a permanecer em Cristo com a consciência e a convicção de que seus pecados estariam perdoados nele. Amém? Porque se a gente não entende isso, a nossa vida cristã afunda. Quem aqui já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem aqui, depois de ter aceitado Jesus, já pecou? Se a gente não entende isso aqui, que a nossa vida afunda. Se a gente não entende que, embora nós estejamos nesse mundo, embora nós ainda de vez em quando deslizamos e cometemos pecados, mas o sangue de Jesus nos purifica e isso é uma segurança para nós. Se a gente não entende isso, a nossa vida afunda. Porque a cada pecado que cometemos, nós vamos achar que não tem mais jeito. Por isso que João está encorajando essa igreja: olha, não é para pecar, não é para viver na prática do pecado, mas o pecado, ainda enquanto estivermos nessa vida, nesse tempo, ele ainda vai estar presente nas nossas vidas de vez em quando. E aqui então João está ensinando a igreja: quando você pecar, você deve tratar o seu pecado. Quando você pecar, você deve consertar a sua vida, porque a solução, a saída para o pecado já foi trazida através de Cristo Jesus. Amém? Então ele diz: se pecar, não é para pecar, mas se pecar, se alguém pecar, temos um advogado. Amém, queridos? O que é um advogado? Normalmente um advogado, ou ele é de defesa, ou ele é de acusação, certo? No caso aqui de Jesus, ele é um advogado de defesa para nós. Amém? Como eu coloquei ali, ele é o nosso advogado junto a Deus Pai. E aqui nós temos duas lições para nós, queridos. A primeira é que Jesus te defende, amém? Mas a segunda é que ele está junto a Deus Pai. O que João está demonstrando aqui para nós é um tribunal, em que Deus serve como juiz. Porque quando nós transgredimos a lei, quando nós pecamos, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Então nós estamos ofendendo a Deus.
Então, quando eu peco, quando eu cometo coisas erradas, é Deus que é o juiz que vai me julgar. Amém? Aí a Bíblia diz que Jesus está diante de Deus, mas é de Deus nosso Pai. E aqui que é onde faz toda a diferença. Tem pessoas que só conseguem ver a um Deus como um Deus carrasco, um Deus mau. Às vezes nós olhamos na TV e as pessoas dizem, como é que Deus permite essa violência aí no Rio de Janeiro? Parece que Deus é um Deus mau. Mas aqui no contexto que João está mostrando para nós vamos comparecer diante de um tribunal, mas é diante de um tribunal que é o nosso Pai que está ali. Você que é pai, você já julgou o seu filho alguma vez? Já. Sim ou não? Ele fez coisas que não eram segundo a lei que existe na sua casa, que você estabeleceu, pai e mãe. Quando você julgou seu filho, você julgou com raiva, com ira, com o intento de destruí-lo, de amaldiçoá-lo, de acabar com a vida dele? Não. Você julgou com amor no intuito de corrigi-lo para o melhor da vida dele. Então, quando a Bíblia mostra aqui que existe um julgamento, existe sim. Para nós, como igreja, existe também. Deus, Ele julga as nossas vidas, mas como um pai. É Ele quem vai analisar a nossa vida, mas como um Deus de amor que Ele é. O intuito de Deus não é condenar ninguém. Até conversava com o irmão Sérgio, ele lembrava desse versículo, a Bíblia diz que o inferno não foi criado para os seres humanos, foi criado para Satanás e os demônios. A Bíblia diz que o intuito de Deus é salvar a todos aqueles que Ele criou. Então o objetivo de Deus aqui não é jogar ninguém no inferno, não é destruir ninguém, mas é trazer a igreja para a santificação, trazer a igreja para a obediência, trazer a igreja para a vontade de Deus. Então Jesus, Ele é o nosso advogado diante do Pai, para interceder por nós, para nos defender. E aí que eu achei interessante. O advogado é alguém que usa a lei, mas só que é ao nosso favor. Amém? No caso da lei de Deus, não existem brechas. Mas Deus, Jesus, Ele usa a lei, mas ao nosso favor. Ele usa a lei de Deus, mas para nos abençoar. A lei, para o ímpio, só serve de condenação. Mas Jesus usa a lei para nos abençoar. E como que Ele usa a lei para nos abençoar? A Bíblia diz que Ele é justo. Ou seja, Ele cumpriu toda a lei. Eu e você não somos justos. Eu e você cometemos falhas e erros. Nós somos justificados. O que é isso? Nós pegamos a justiça de Jesus e recebemos. Alguém nos justificou. Nós não temos uma justiça própria. Alguém nos justificou. Estou vendo muita gente anotando. Se vocês quiserem, eu passo o slide para vocês por e-mail. O principal é você prestar atenção no que eu estou falando. Depois, o slide eu passo. Eu só coloquei ali para te ajudar a visualizar aquilo que eu estou falando. Então nós fomos justificados pela justiça que Ele fez. E aí uma coisa que muitos confundem, e eu vou tratar sobre esse assunto quando eu falar sobre pecados, que João trata aqui nessa carta, eu quero falar sobre isso, é que Jesus, Ele é a personificação tanto da lei, porque Ele cumpriu toda a lei, e da graça, porque Ele trouxe perdão e salvação para nós. Então, queridos, nós olhando para o texto, olhando para aquilo que Jesus fez, olhando para aquilo que Jesus falou, nós vemos que por Ele ter cumprido a lei, Ele pode ser um intercessor, um advogado perfeito para nós. Quando Ele está ao lado do Pai, o Pai vai trazer uma sentença de condenação por causa dos nossos pecados, e nós aqui de baixo, nós nos arrependemos, pedimos perdão, confessamos o nosso pecado, Ele lá no céu, Ele vai dizer, Pai, perdoa, não porque Ele seja perfeito, mas olha o sacrifício que eu ofereci por esse povo na cruz do Calvário, meu sangue foi derramado, Ele não é justo, mas eu sou, perdoa por aquilo que eu fiz pela humanidade. É assim que acontece. Nós temos dois ajudadores, dois consoladores.
Aqui na terra, quem é que é o nosso consolador, que está conosco? É o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós e nos ajuda a orar como convém, como diz Romanos capítulo 8. Esse aí não está aí, esse veio agora. E Jesus está lá diante do Pai, intercedendo por nós, como um outro consolador, para que nós possamos ter a salvação, possamos ter o perdão e possamos permanecer naquilo que Jesus e que Deus planejou para as nossas vidas. Então nós vemos que na ação do perdão, da restauração, toda a Trindade está envolvida e está agindo não para afundar a nós, não para nos destruir, mas para nos levantar e nos edificar. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, Deus tem perdão para você. Você não precisa se preocupar. O sacrifício de Jesus é suficiente. Jesus quis trazer segurança para aquele povo. Se pecar, lembre-se, você tem um advogado, alguém que intercede por você. E como diz Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, para poder nos socorrer em ocasião oportuna. Então eu e você podemos nos achegar ao trono da graça com confiança de que para mim e para você há perdão e a restauração de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um graças a Deus. A Bíblia diz então que ele é a propiciação. Esse termo é um termo que eu queria que você redobrasse a tua atenção, não por ser difícil, mas que é de grande importância para que a gente entenda isso aqui. Propiciação, o que é propiciação? Esse é um termo que João buscou lá do Antigo Testamento e trouxe aqui. O que é propiciação? Essa palavra, se você for pegar uma Bíblia de estudo, ela vai dizer que o termo propiciação é aquilo ali, é aplacar a ira de Deus contra o pecador, contra a pessoa que pecou. Não só por acalmar a Deus, mas principalmente por remover a causa da ira. Porque a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós levantamos ou suscitamos a ira de Deus. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a estar debaixo do amor de Deus. Então, quando eu peco, quando eu erro, e eu me aposto de Jesus, eu estou aplacando a ira de Deus contra mim, estou vivendo debaixo do amor. Porque o sacrifício de Jesus é a propiciação do meu pecado. Agora, passa o próximo slide, por favor. Essa imagem aí é a imagem da Arca da Aliança. Ela é assim? Ninguém sabe como exatamente era a arca. Era aproximadamente assim. E a arca era composta de duas partes, é que eu posso dizer assim. A parte de baixo, ou como se fosse um baú, todo revestido de ouro. E a parte de cima era a parte chamada de propiciatório, aquela tampa ali onde estão os querubins. Como é que funcionava a adoração em Israel? Uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, ele entrava pelo átrio, oferecia um animal em sacrifício, pegava aquele sangue, atravessava o santo lugar, ia lá no Santo dos Santos, que era o lugar mais interior, o lugar mais santo do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, e oferecia um sangue ali. Quando ele oferecia aquele sangue, vocês conhecem muito bem a história, se ele oferecesse um sacrifício que não fosse agradável a Deus, ele morreria dentro do Santo dos Santos. E se ele oferecesse um sacrifício agradável a Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus, ou a Shekinah de Deus, se manifestava na tampa ou no propiciatório da arca. Era assim que acontecia. Era assim que funcionava a adoração em Israel. Então, a propiciação era exatamente esse momento quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue no propiciatório. Exatamente nesse momento era que era propiciação, ou seja, mais um ano de perdão que Israel receberia por Deus ter aceito o sacrifício do sumo sacerdote.
Então, quando João fala que Jesus é a propiciação, ele está apontando para esse momento em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Isso aí está lá em Levítico. Isso aí me trouxe até fiquei um pouco saudoso, porque esse texto foi o texto da primeira mensagem que eu preguei no culto de sexta-feira de manhã. Então, quando eu comecei a ler de volta, me trouxe uma boa memória. Levítico, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele, o sumo sacerdote, entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação, por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então aqui está mostrando que Arão, ou o sumo sacerdote, oferecia um sacrifício por si e por toda a nação, uma vez por ano. Esse sacrifício aceito era declarado que havia perdão para Israel por mais um ano. Quando a Bíblia fala que Jesus é a propiciação, está apontando para esse sacrifício. Por isso que o sacrifício de Jesus é eterno. Quando, porém, veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, Arão ofereceu o sacrifício no tabernáculo terreno, ou o sumo sacerdote ofereceu o sacrifício no tabernáculo terreno. Agora Jesus ofereceu um sacrifício não aqui na terra, mas lá no tabernáculo celestial. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então a Bíblia está falando desse momento em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício por Israel aqui na terra. Hebreus mostra que Jesus, ele é a propiciação, fez a mesma coisa que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, mas agora a Bíblia está me dizendo que Jesus ofereceu a si mesmo, não no templo terreno, mas quando ele morreu, ele subiu até os céus, e lá no tabernáculo, semelhante àquele que Moisés ergueu aqui, ele ofereceu lá diante de Deus a si mesmo, como sacrifício nosso e como propiciação dos nossos pecados. É por isso que a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus, ele é eterno. Porque quando Arão oferecia sacrifícios, ele oferecia sacrifícios aqui na terra. Quando Jesus ofereceu o sacrifício, ele foi até o Santo dos Santos, lá no céu. Aí eu te pergunto, aonde Deus está? Nós, se você gosta de palavras gregas, nós estamos vivendo no tempo Cronos, onde nós contamos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. O sumo sacerdote, Arão, ou qualquer um que você queira, ele oferecia sacrifícios uma vez por ano, contando o tempo aqui nessa terra. Quando Jesus ofereceu um sacrifício lá no céu, ele ofereceu um sacrifício dentro do tempo da eternidade, onde Deus está. O tempo da eternidade não se conta tempo. Não se tem contagem de tempo. É por isso que a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque lá não se conta tempo, não se tem passagem de tempo. Por isso que Jesus ofereceu-se uma vez só pelos nossos pecados, porque ele ofereceu uma adoração, ele ofereceu um sacrifício na eternidade diante da presença de Deus. E lá não se tem passagem de tempo, não se tem contagem de tempo. Então ele pôde oferecer-se uma vez só para salvar a mim, para salvar a você, para salvar as gerações que vieram antes de nós e para salvar aqueles que ainda virão depois de nós. Uma vez por todas, ele pôde oferecer um sacrifício por nós como propiciação pelos nossos pecados, porque ele ofereceu o sacrifício lá na eternidade. E é aqui onde está toda a diferença. Por isso que Jesus não precisou morrer várias vezes. Ele morreu uma vez só. Adentrou na eternidade, na presença de Deus, e lá no santuário de Deus ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados de todos nós. Todos foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Não são só
os cristãos que vieram depois de Jesus que foram salvos. Não. Desde Adão até a última pessoa que morreu debaixo da lei antes de Jesus vir, todos foram salvos pelo sacrifício de Jesus. E isso é o que prova Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, o que Moisés ergueu era a figura daquilo que ele viu lá nos céus, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aleluia. Então por isso que Jesus é o sacrifício eterno, porque ele adentrou no santuário eterno de Deus. Se cumpriu lá o Salmo 24, levantai, ó vossas cabeças, para que entre, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Isso aí era o anjo que estava do lado de fora do céu, vendo Jesus cheio de glória, ressuscitando e subindo aos céus. Aí o anjo que estava do lado de dentro, que não estava vendo nada, porque os anjos não são oniscientes, eles diziam, mas quem é esse Rei da Glória? Aí o anjo do lado de fora dizia, o Senhor, forte e poderoso, vencedor nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. E aí as portas dos céus se abriram, e o nosso Senhor e Salvador Jesus pôde entrar pelas portas, glorificando e exaltando a Deus, e cumprindo aquilo que Deus tinha para nós. Ele adentrou lá, Ele abriu o caminho para nós. Por isso que Ele só precisou oferecer-se uma vez só, e trouxe perdão para todos nós. Então ali fala que o sacrifício de Jesus, ele é universal. Jesus não veio salvar só um grupo de pessoas. Alguns dizem por aí que Jesus veio salvar somente os escolhidos. E isso não é verdade. Jesus, ele veio para salvar a todos. Esse sacrifício está aberto a todos. Não importa de que povo, de que língua você seja, não importa a sua condição social, não importa seu conhecimento, não importa o local que você nasceu, não importa de onde você é, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanta influência você tenha, Jesus veio para salvar a todos nós. Jesus não veio para salvar um grupo seleto de pessoas, Jesus não veio para salvar somente um grupo super especial ou escolhido, não. O desejo de Deus é salvar a todos. O sacrifício de Jesus foi para salvar a todos. Mas é bom que eu quis escrever isso aí e frisar que, embora Jesus queira salvar a todos, a gente sabe que nem todos serão salvos. Por escolha de Deus? Não. Por escolha das próprias pessoas. Deus quer salvar, querido, o macumbeiro. Deus quer salvar o satanista. Deus quer salvar os ateus. Deus quer salvar a todos, enviou Jesus por todos. Mas nem todos querem aceitar a salvação. Nem todos querem se humilhar diante da presença de Deus e reconhecer que precisam de um Salvador. Nem todos querem reconhecer que transgrediram, que erraram, que pecaram diante de Deus. E por isso, não serão salvos. Embora o sacrifício de Jesus disponibilize perdão e salvação a todos, nem todos aceitam o perdão e a salvação de Deus. Por o sacrifício de Jesus ser universal, isso mostra para nós a importância de se pregar o Evangelho. As pessoas precisam saber, querido, que Jesus veio e morreu pelos pecados delas. As pessoas precisam saber que elas não precisam viver escravas do pecado. As pessoas, querido, quantas pessoas que nós conhecemos, que a pessoa vai para o bar todos os dias, e você pergunta para ela, por que você está fazendo aqui, quando ela está sóbria, é claro, você pergunta para ela e ela fala, eu não quero estar aqui. Eu não quero fazer isso, eu quero mudar. Mas só que a pessoa não sabe como mudar muitas vezes. A pessoa muitas vezes não sabe que Jesus veio para libertá-la dos seus pecados e da obra do diabo. E quem é que vai falar para elas? Quem é que vai levar a mensagem para elas? E aqui, falando sobre a importância de pregarmos o Evangelho a todos,
Eu queria, como Deus tem colocado no meu coração, trazer algo muito prático para nós. Esse estudo bíblico, eu não quero trazer para você muita teologia, eu não estou nem usando palavras gregas, hebraicas, mas eu quero trazer algo prático para nós. Quando a gente fala de pregar o evangelho para todos, num culto de oração, então a gente pensa logo, coitadinhos dos irmãos que estão lá na África, dos povos que estão lá na África, os povos não alcançados. Coitadinhos dos índios brasileiros da Amazônia ali, que nunca ouviram o evangelho, nunca tiveram contato com o homem civilizado. Coitadinho dos irmãos que estão lá na janela 1040 ou 4070, que nunca ouviram o evangelho. Isso aí não é nada prático, meu irmão. Eu quero falar com você, eu quero falar comigo. Você vai lá na janela 1040 levar o evangelho para aqueles? Muito provavelmente não. Mas você pode levar o evangelho para o seu vizinho. Você pode levar o evangelho para o porteiro que trabalha no seu prédio. Você pode levar o evangelho para aquele que trabalha contigo na mesma repartição. Você pode levar o evangelho para aquela pessoa que às vezes pega o mesmo ônibus ou a mesma condução que você todos os dias. Então eu queria trazer algo prático para nós. Às vezes nós nos preocupamos tanto nas pessoas que estão distantes, e isso gera uma paralisia em nós, a gente não faz nada. Então eu queria trazer algo prático para nós sobre a importância de pregar o evangelho para as pessoas que estão próximas. Se nós olharmos para a palavra de Jesus para a igreja, quando ele estava para ressuscitar, para ser elevado aos céus, ele disse: vocês serão minhas testemunhas e pregarão o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo? Comece a pregar o evangelho para as pessoas mais próximas, Jerusalém, onde vocês estão. Depois você abrange e vai para a Judéia. A Judéia ainda era território de Israel. Depois você vai e prega para Samaria. Samaria era um outro povo, um primo de Israel, vamos dizer assim, até os confins da terra. Meu irmão, talvez você nunca vai pregar para os confins da terra, mas para Jerusalém, tem muita Jerusalém perto de você, que você pode levar o evangelho. Então quero te encorajar nesse culto de oração. Vamos nos levantar, meu irmão. Esse estudo bíblico que você está aprendendo não é só para você trazer mais conhecimento para a sua vida, mas isso é para trazer edificação para você ter armas, para você ter instrumento, para que você tenha sabedoria, para que você tenha graça, tenha conteúdo para enfrentar uma pessoa com a palavra de Deus e trazer esse consolo, trazer edificação, trazer libertação e salvação para aquela vida. Eu vou pregar o evangelho. Alguém está comigo? Próximo slide, por favor. Um texto que todos nós conhecemos. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão? Isso aí está lá em Romanos capítulo 10. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Próximo, por favor. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Passo próximo, por favor. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Romanos 10, 14 e 15. Aqui, eu quero trazer um ensino para você. Muitos de nós ouvimos a frase de um homem de Deus, em que ele dizia: pregue o evangelho, use palavras se necessário. Alguém já ouviu essa frase? Algumas pessoas já ouviram. Embora, querido, seja de grande importância você viver e praticar o evangelho, só viver e praticar o evangelho, nós não estamos cumprindo o que Jesus falou. O texto que eu coloquei ali, que como ouvirão se não há quem pregue? A palavra ali pregar, no grego, ela quer dizer um arauto, uma pessoa investida de autoridade pelo rei, que ia de cidade em cidade e lia as leis e os decretos. Então, quando a Bíblia fala sobre pregar o evangelho, não está ligado só a eu viver a prática do evangelho. Embora isso seja de grande importância, porque dá autoridade naquilo que eu falo. Foi o que aconteceu com Jesus e os fariseus. As pessoas olhavam para o Senhor Jesus e diziam: olha só ele fala como quem tem autoridade.
Por que as pessoas diziam isso? Porque Jesus pregava aquilo que ele vivia, então ele tinha autoridade para falar. Quando eu vivo o Evangelho, eu tenho autoridade para pregar. Mas só viver o Evangelho não substitui o anúncio da palavra de Deus. Eu não posso só viver o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai, anunciai, falai do Evangelho. Quando João, nós lemos aqui no capítulo 1, João ele escreve dizendo: aquilo que eu vi, aquilo que eu testemunhei, aquilo que eu presenciei, que meus ouvidos ouviram, que minhas mãos apalparam, é isso que eu vos estou anunciando. Você já imaginou se os discípulos, se os apóstolos pensassem só, não vou só viver o Evangelho? Quem iria pregar? Quem iria anunciar a salvação? Não, meu irmão, nós como igreja precisamos despertar para a verdade do Evangelho. A verdade é, eu e você temos que viver sim o Evangelho, mas também é necessário que nós o anunciemos, que nós o apregoemos, para que todos possam ouvir, porque a palavra de Deus diz que a fé vem, e vem não por ver alguém vivendo a palavra, mas vem por ouvir, e eu posso ouvir o Evangelho, você pode ouvir, e nós podemos então levar essa mensagem para aqueles que ainda não ouviram, para que eles possam também ter a oportunidade de pelo menos ouvir e tomar a decisão deles. Vamos pregar o Evangelho, queridos. Vamos pregar o Evangelho. É de grande importância viver, mas não substitui pregar. Assim como se eu pregar o Evangelho, também não substitui eu viver o Evangelho. São duas coisas que precisam caminhar juntas. Porque foi assim que Jesus ensinou. Jesus disse para os seus discípulos: preguem, falem do amor de Deus, falem daquilo que eu fiz, falem daquilo que vocês viram, falem daquilo que vocês presenciaram. E isso, querido, é uma responsabilidade de todos nós. Não é só do pastor, não é só do grupo de evangelismo da igreja, é uma responsabilidade da igreja como um todo. Jesus não restringiu, somente os apóstolos preguem e os outros fiquem calados. Não. Era para todos pregar o Evangelho. Era para todos levar o Evangelho à frente. Era para todos levarem e falarem do amor de Deus por onde quer que passe. Essa é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade sua, essa é uma responsabilidade de todos nós. Se as pessoas crerem no Evangelho, serão salvos. Independente de credo, independente da vida que levaram até o momento. Na semana passada, eu até falei nisso, uma pessoa que é ímpia, que vive de forma, vamos dizer assim, legalmente correta, uma pessoa pode até ter um melhor caráter que um cristão, mas se a pessoa não confia em Jesus, ela vai para o inferno. E mesmo um cristão não tendo um caráter tão aperfeiçoado, se ele colocar a vida em Jesus, ele vai para o céu. Aí o irmão Sérgio me questionou, me questionou não, né? Trouxe uma palavra para me edificar também. Eu queria falar isso aqui. Se um macumbeiro, se um satanista, ele entrega a sua vida e confia plenamente em Jesus no último momento da sua vida, ele vai para o céu? Com certeza. A salvação está aberta a todos. A Bíblia diz: aquele que invocar, aquele que clamar o nome do Senhor, esse será salvo. Só Deus pode pesar no coração dele se aquela pessoa foi sincera ou não. Mas se ela for sincera, ela vai receber a salvação. Eu me lembro uma história que eu escutei de um traficante, como está indo para o YouTube ali, eu não vou falar o nome, e nem a localidade para não pegar mal, mas dizem que ele ouvia o Evangelho várias vezes, e nunca tinha entregado a sua vida a Jesus. Até que num momento teve um embate lá na comunidade que ele estava, não sei, com polícia ou com outros bandidos, eu não sei o que aconteceu, não lembro, mas ele estava para morrer.
Ele foi alvejado lá, foi atingido de alguma forma, e ele estava agonizando naqueles últimos minutos ali. E quem viu ele naquele momento diz que ele naquele momento estava confessando seus pecados e clamando por Jesus. A Bíblia não nos dá autorização para julgar se a pessoa foi salva ou não. Mas ele pode ter sido salvo, gente. Mesmo tendo uma vida pregressa totalmente contrária à vontade de Deus, ele vai chegar no céu se ele confiou em Jesus de fato, de verdade. A oportunidade está aberta a todos nós. Assim como se um cristão vive na presença de Deus e de repente desiste e passa a viver numa vida pecaminosa, não estou falando que você cometeu um pecado agora e Jesus voltou, você vai para o inferno, não é isso, mas você passa a viver uma vida de pecados, o que vai contar também é isso. Nós precisamos estar atentos para levar o Evangelho a essas pessoas. Se aquele traficante nunca tivesse ouvido o Evangelho, ele não teria se entregado a Jesus na última hora. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e dizemos, fulano nunca vai aceitar Jesus. Talvez quem pregou para aquele traficante tivesse pensado isso, fulano não merece, não, ele fez tanta besteira aqui, fez tanto mal às pessoas, ele não merece a salvação. Meu irmão, pega seu espelho espiritual aí e veja que diante de Deus, nenhum de nós mereceu a salvação. Todos nós estamos sendo salvos porque Deus resolveu enviar a Jesus e nos salvar por graça e amor. Amém? Passa o próximo slide, Pablo, só para eu ver se é. Então, deixa eu terminar aqui, depois eu prossigo, falo sobre o capítulo 2 em diante. Se coloque de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Queria primeiro orar por nós, dentro de todo esse contexto que nós falamos aqui. Eu quero pedir que Deus nos dê graça para levar o Evangelho à frente. Feche seus olhos. Eu queria que você personificasse essa oração para você. De repente, qual é a sua maior dificuldade em levar o Evangelho? É porque eu tenho vergonha. É porque eu tenho medo da retaliação do diabo. É porque eu não me acho capaz. Eu não acho que eu tenha conhecimento suficiente. Quero dizer que aquela mulher samaritana de João capítulo 4, ela ouviu uma mensagem de Jesus muito menor do que essa que eu preguei para você. Mas ela saiu, largou seu cântaro, foi lá na cidade de Samaria, a qual ela pertencia, e falou de Jesus para toda aquela cidade. E toda aquela cidade veio até Jesus por causa daquilo que ela falou. Talvez você não tenha todo o conhecimento que você gostaria de ter. Mas eu quero te dizer que o principal você sabe. Jesus é o Senhor. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E isso nós podemos anunciar para todas as pessoas. Feche seus olhos, Pai. Estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. E eu queria aqui nessa noite apresentar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a minha vida, Senhor. Nós, crentes, cristãos da pós-modernidade, nos ajuda, Pai, a levar o Teu Evangelho à frente. Nos ajuda, Deus, a não só viver a prática do Evangelho, mas nos ajuda a pregar o Evangelho também, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria para usar as redes sociais. Às vezes usamos essas coisas por tantas coisas menores, ó Deus.
Às vezes usamos as redes sociais até para promover coisas erradas. E na hora de mandar uma mensagem, na hora de dar uma palavra de edificação, a gente tem vergonha. A gente não consegue, seja por qual motivo for. Pai, no nome do Senhor Jesus, ajuda a tua igreja. Às vezes nós somos tão bons em falar da vida uns dos outros. E não estou falando mal, não estou falando só mal. Às vezes a gente liga para falar daquilo que aconteceu de bom na vida dos outros. E isso não é ruim. Mas temos tanta dificuldade às vezes de falar de Jesus, daquilo de bom que Jesus fez, de quão bom Ele é. Desperta nós como igreja, não somente nós que estamos reunidos aqui, mas desperta a igreja de Nova Vida do Catete, a nós levarmos o Evangelho, Deus, para fora dessas quatro paredes. Nos ajuda, Senhor. Assim como aqueles apóstolos ficaram em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, o Espírito Santo já veio, Senhor. O Espírito Santo já está na vida do meu irmão, já está na vida da minha irmã, já está nas nossas vidas. Então eu te peço, Pai, nos dá autoridade, nos dá ousadia, nos dá intrepidez para falar a tua palavra. E quando digo isso, não digo só nas praças públicas, não, mas às vezes falar para um amigo que trabalha conosco, falar para a pessoa que nos atende no mercado, numa repartição, numa loja, Senhor. Nos ajuda, Deus, a levarmos o Evangelho com palavras e com poder, como o Senhor mesmo disse, para que haja salvação de vidas, ó Deus. Hoje Paulo não vai ressuscitar para pregar. Hoje o Senhor Jesus não vai sair daí do céu para vir pregar. Ele confia em mim, Ele enviou a mim, Ele enviou a você, Ele enviou a todos nós para isso. Nos dá graça, Senhor. Coloca amor no nosso coração, Pai. Porque a condenação, ela é eterna, ela é real. O inferno, ele é real. Embora não tenha sido criado para a humanidade, mas ele é real, ele existe. Nos ajuda, Deus, a estender as mãos de amor e misericórdia e trazer para a salvação tantos quantos nós pudermos trazer. Nos ajuda a pregarmos a palavra para que ninguém possa dizer, eu nunca ouvi. Que nesse grande dia nós possamos nos levantar e dizer, ele ouviu porque eu preguei o Evangelho para ele. Ela ouviu porque nós pregamos. Ela ouviu, eu convidei, eu dei um folheto, eu dei uma palavra. Desperta nós como igreja. Não são as estratégias humanas que vão levar o Evangelho à frente. Não são as empresas ou as estratégias de marketing que vão levar o Evangelho à frente. Quem vai levar o Evangelho à frente é a igreja de Deus vivo, fiel à palavra de Deus, que vai levar o Evangelho à frente, que vai pregar o Evangelho com verdade, com sinceridade. Nos ajuda a ser esses nesse tempo, Pai, para que assim como nós recebemos o Evangelho nessa geração, que não seja a nossa geração que vai deixar o Evangelho parar ou morrer, Pai, mas que pelo contrário, nós possamos pregar para a geração seguinte, nós possamos levar o Evangelho para mais vidas do que nós recebemos na nossa geração, e assim possamos cumprir o Teu chamado com as nossas vidas, de manter o Evangelho vivo nesta terra. Assim eu oro, Deus, e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.